Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Desaparece o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicio esta meditação já citando um Papa, Pio XI, que disse: no juízo final, Jesus Cristo acusará os que o expulsaram da vida pública e por este grande ultraje aplicará a mais terrível vingança. Falaremos hoje sobre o difícil e fundamental e importantíssimo tema da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, este dogma de fé católica que ninguém pode pôr em dúvida sem ser um herege. Sim, é isso, um herético. O Papa Leão XIII, na encíclica Immortale Dei, condena o que ele chama de direito novo, segundo o qual, em nome da igualdade e dignidade comuns a todos os homens, rejeita-se qualquer autoridade cuja origem não seja a mesma vontade humana. Diz o Papa: segue-se que o Estado não se julga vinculado a nenhuma obrigação para com Deus, não professa oficialmente nenhuma religião, deve apenas a todas atribuir igualdade de direito civil, com o único fim de impedi-las de perturbar a ordem pública. Desaparece assim a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, se dificulta enormemente a salvação das almas. Em outra encíclica, Humanus Genus, Leão XIII denuncia o Estado leigo, rigorosamente neutro em matéria religiosa, como o meio considerado apto pelas forças secretas para aniquilar e destruir toda disciplina religiosa e social cristãs. As forças secretas inculcam deste modo que nas diversas formas religiosas não há razão alguma de se preferir uma à outra, pois todas devem ser postas em pé de igualdade. E adverte o Papa: semelhante princípio basta para arruinar todas as religiões e particularmente a religião católica, porquanto, sendo a única verdadeira, não pode ela, sem sofrer a última das injúrias e das injustiças, tolerar lhe sejam igualadas as outras religiões. Daí o laicismo do Estado, o grande erro do tempo presente. Para o Estado laico, o cuidado da religião é algo inteiramente indiferente. Em um semelhante Estado, é impossível o reino de Jesus Cristo. São Pio X, na Carta Apostólica Notre Charge Apostolique, diz: não há verdadeira civilização sem civilização moral, e não há verdadeira moral sem verdadeira religião. Em outra encíclica, o mesmo São Pio X diz: a verdade é una e indivisível, eternamente a mesma, e não se submete aos caprichos dos tempos. Encíclica Lucunda Sani, do ano de 1904. A ordem moral das ações leva em conta as deficiências humanas, a imitação da paciência divina que dissimula os pecados dos homens em vista de sua penitência e conversão. Sabedoria 11:23. Há uma prudência no agir que pede certa indulgência, mas nunca se pode fazer o mesmo com relação à verdade. Esta é intransigente, não admite divisões e amortecimentos. A verdade, pois, não está no campo do agir. Ela é da ordem do ser, do que é ou não é. Portanto, uma condescendência com a fragilidade humana, que transponha o princípio prudencial do agir para a ordem do ser e da verdade, através de meios termos que não são certos, mas que não aparecem abertamente errados, uma espécie de meia-verdade. Isto afirmo, mina e destrói a fé na mente dos fiéis. Sabemos, no entanto, que há pessoas que, ao surgirem sistemas falsos, procuram uma acomodação, um compromisso com tais ideologias, através de movimentos apostólicos, mas suficientemente vagos e indecisos para não ferirem a susceptibilidade dos que estão de fora do grêmio da Igreja. São, na verdade, inimigos infiltrados nas fileiras da Igreja para solapar-lhe o edifício da fé.
É o que se chama quinta coluna. Assim, por exemplo, o tristemente célebre Erasmo de Roterdã, com o seu pérfido princípio, dizia: todo homem possui a teologia verdadeira. Digo pérfida porque no bojo dessa sentença está a afirmação de que, em última análise, há uma concordância religiosa profunda entre todos os homens, apesar de suas divergências doutrinárias, pois somente assim se compreenderia que todo homem possui a teologia verdadeira. Como consequência, não haveria motivo para conflito entre religiões opostas. Todas seriam iguais e teriam o mesmo valor. Não passariam de manifestações diversas da mesma teologia verdadeira que todo homem possui. Com o diálogo, acabaríamos encontrando em todos uma identidade única na base das diferenças. Seguir-se-ia que a melhor maneira de agir com novas teorias religiosas, com crenças não católicas, seria evitar colisões, polêmicas, acirramentos de posições e manter-se, como se diz vulgarmente, em cima do muro, não porque não tenha decidido, mas porque decidiu aceitar todos os credos. Dizem que há uma concordância, um fundo comum. Em outras palavras, estes liberais querem, na verdade, dizer que não há erros, há só distorções. Caríssimos e amados católicos, quão distante, não só da razão natural, mas também da revelação cristã, está tal maneira de pensar. O Beato Pio IX escreveu a encíclica Quanta Cura e compôs um elemento de todos os erros do indiferentismo religioso e da liberdade de todos os cultos. É o Sílabus. Neste documento, o grande pontifício da Imaculada Conceição e do Primeiro Concílio Vaticano condena categoricamente a tese do laicismo do Estado, ensinando: essas perversas opiniões são especialmente para detestar, porque visam suprimir a virtude salutar que a Igreja Católica, por instituição e mandato de seu divino autor, deve livremente, até a consumação dos séculos, infundir não somente nos indivíduos, como também nas nações, nos povos e nos governantes. Como corolário, também, colimam tais opiniões afastar a harmonia e concórdia existente entre o sacerdócio e o império, que foi sempre fecunda em benefício tanto da vida espiritual como da vida civil. Finaliza o pontífice. Citarei mais duas proposições que o Papa Pio IX condena na encíclica Quanta Cura. A forma mais perfeita do Estado e o progresso civil exigem imperiosamente que a sociedade humana seja constituída e governada sem consideração alguma à religião, e como se esta não existira, ou ao menos sem fazer diferença alguma entre a verdadeira religião e as religiões falsas. E contradizendo a doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não temem afirmar que o melhor governo é aquele no qual não se reconhece ao poder político a obrigação de reprimir com sanções penais os violadores da religião católica, salvo quando a tranquilidade pública assim o exija. Papa Pio IX, encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864. Também as declarações Dignitatis Humanae e Nostra Aetate aprovam o que o Papa Pio IX condenou como contrário à Sagrada Escritura, à tradição da Igreja e aos Santos Padres. Nunca esqueçamos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: quem não está comigo, está contra mim. Saibam os inimigos do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo que ele há de reinar sempre, ou pelos benefícios, graças e bênçãos que vêm da sua presença, ou pelos males que advêm da sua ausência. Nunca nos esqueçamos disso. Pode-se ver claramente coisas perigosas no Concílio Vaticano II. Na declaração sobre a liberdade religiosa, há coisas contrárias aos ensinamentos dos papas.
decidiu-se que já não pode haver estados católicos. Este reino passa a estar nos indivíduos, deve ser aberto às massas. E o que fazem da encíclica Quas Primas e todas as outras citadas acima? Hoje em dia o Papa não a escreveria. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é atualmente algo impossível. Não se acredita mais. É um dogma impossível ou muito difícil, que não seria mais escrito hoje. São incapazes de entender que a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo deve se realizar com a ajuda da sociedade civil e que o Estado deve, assim, nos limites da ordem temporal, ser um instrumento de aplicação da obra da redenção. Mas eles lhes responderão: são duas coisas diferentes, você mistura política e religião. Entretanto, tudo foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo para complementar a obra da redenção. Tudo, inclusive a sociedade civil, que também é uma criatura de Deus. A sociedade civil não é para a criação da vontade dos homens. Ela resulta antes de tudo da natureza social do homem, do fato que Deus criou os homens para que vivam em sociedade. Isto faz parte da natureza criada por Deus. Portanto, assim como os indivíduos, a sociedade também deve render homenagem a Deus, seu autor e seu fim, e ser útil ao plano redentor de Jesus Cristo. Para apoiar sua tese funesta sobre a separação da Igreja e do Estado, os liberais de hoje e de ontem citam satisfeitos essa frase de Nosso Senhor: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Mas simplesmente deixam de dizer o que César deve a Deus. Vivemos então o caos, a confusão. Por quê? Porque a paixão venceu a razão. A ideologia se sobrepôs à realidade. Enfim, a soberba, desgraçada soberba, prevaleceu, em detrimento do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. As divagações do racionalismo, as variações desta religião nos limites da simples razão, demonstram suficientemente a sua falsidade. A independência do homem, da família, da profissão e principalmente do Estado, em relação a Deus, a Jesus Cristo, a Igreja, é, segundo os pontos de vista, o naturalismo, o laicismo, o indiferentismo da apostasia oficial dos povos que rechaçam a realeza social de Jesus Cristo e desconhecem a autoridade divina da Igreja. Mas o que dizemos todos os dias no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Horas, que reino é esse? Na missa cantamos no Glória. Só vós, Senhor, sois o Altíssimo Jesus Cristo. Então vamos cantar estas palavras e logo depois dizer: não, Jesus Cristo não deve mais reinar sobre nós? Não estamos vivendo em contradição? Afinal, somos católicos ou não? Não haverá paz na terra, exceto no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. As nações estão em conflito. Todos os dias, páginas e mais páginas dos jornais e revistas tratam disso, como também o rádio e a televisão. Que vamos fazer para melhorar a economia? Que vamos fazer para salvar a moeda? Que vamos fazer para que a indústria prospere, etc. Todos os jornais do mundo estão cheios dessas questões. Porém, mesmo de um ponto de vista econômico, nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar, porque o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é o reinado dos princípios, do amor e dos mandamentos de Deus, que estabelece o equilíbrio na sociedade e que fazem reinar a justiça e a paz. É somente com ordem, justiça e paz na sociedade que a economia pode prosperar. É o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo que nós queremos. E professamos nossa fé, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E é por isso que nós queremos também a missa de São Pio V, porque a missa
é a proclamação da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma missa verdadeira que afirma a realeza de nosso Senhor. Pois como nosso Senhor se tornou Rei, Ele afirmou sua realeza na cruz. Regnavit aligno Deus. Jesus Cristo reinou do alto da cruz, porque Ele subjugou o pecado. Ele subjugou o demônio e Ele subjugou a morte pela cruz. 3 vitórias magníficas de nosso Senhor. Dirão que isso é triunfalismo. Se é, então que seja. Nós, de fato, queremos o triunfalismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora da minha morte, quando nosso Senhor me perguntar: que fizeste das graças que recebestes? Não quero ouvir da boca do Senhor: tu contribuíste na destruição da igreja com os demais. É direito de Deus governar tanto os estados como os indivíduos. Não é outra coisa o que o nosso Senhor veio procurar na terra. Ele deve reinar inspirando as leis, santificando os costumes, esclarecendo o ensino, dirigindo os conselhos e regulando as ações tanto dos governos como dos governados. Onde Jesus Cristo não exerce esse reinado, há desordem e decadência. É o liberalismo onde quer se separar a razão da fé, fé essa que impõe dogmas formulados de modo definitivo e aos quais a inteligência humana deve se submeter. A simples hipótese de que certas verdades podem superar as capacidades da razão é considerada completamente inadmissível. Os dogmas devem, então, ser submetidos à peneira da razão e da ciência, sendo ela de um modo constante a causa dos progressos científicos. Os milagres de Jesus Cristo, a vida maravilhosa dos santos, devem ser reinterpretadas e desmistificadas. Será necessário distinguir cuidadosamente o Cristo da fé, construtor da fé dos apóstolos e das comunidades primitivas, do Cristo da história, que foi nada mais do que um simples homem comum. A verdadeira oposição fundamental com o mundo é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor veio para reinar. Eles, o mundo, dizem que não, e nós, católicos apostólicos romanos, dizemos que sim, junto a todos os papas. Nosso Senhor não veio para se esconder no interior das casas, sem delas sair. Por que os missionários deram a vida? Exatamente para pregar o que nosso Senhor Jesus Cristo é o único verdadeiro Deus, para dizer aos pagãos que se convertam. Então os pagãos quiseram fazer com que desaparecessem. Porém, eles não tiveram medo em dar sua vida para continuar pregando nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora teria de ser o contrário, dizer aos pagãos: vossa religião é boa, conservai-a, pois vós sois bons budistas, bons muçulmanos ou bons protestantes, enfim, bons pagãos. É por isso que não podemos nos entender com eles, pois nós obedecemos a nosso Senhor, que disse aos apóstolos: ide e pregai o Evangelho até os confins da terra. Por isso não devemos nos surpreender que não cheguemos a nos entender com o mundo. Isto não será possível até que o mundo não regresse à fé total e integral, de forma absolutamente radical, ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, e enquanto ela siga dando a impressão de que todas as religiões são boas. Chocamo-nos em um ponto da fé católica, como o fizeram e choraram todos os papas contra o liberalismo. Tenhamos a coragem, nós católicos, até por obrigação, por dever de consciência, pelo menos nós, declararmos o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo o despreza, pisa nele. E nós, que nos dizemos católicos? O que fazemos? Qual nossa postura diante deste mundo, regido pelo demônio, e que atua abertamente contra Cristo e sua Igreja? O calar-se, o politicamente correto?
Existe uma atitude frequente entre nós e, no entanto, profundamente absurda: o sentirmos vergonha de sermos católicos. Isso se chama respeito humano. Ora, quem tem vergonha de estar com boa saúde? Quem tem vergonha de possuir um emprego interessante e bem remunerado, de possuir bens materiais? Ou uma boa família? Ninguém, evidentemente. Ao contrário, sentimos orgulho de nossas riquezas naturais e temos mesmo a tendência de ostentá-las orgulhosamente. Por que bizarrice do espírito humano, então acontece de sentirmos vergonha das riquezas sobrenaturais que são nossas, da nossa fé católica, da graça divina? Podemos nos acanhar delas? É incompreensível e, contudo, é um mal demasiadamente difundido entre os católicos. A falta, o vício que deveria nos ameaçar, em boa lógica, não deveria ser a vergonha, mas antes a jactância, o orgulho. Se sou amigo de um rei, de um homem político, de uma estrela do cinema ou da música, de uma atleta famosa, quero proclamá-lo por cima dos telhados. Por que então, se sou amigo de Cristo Jesus, Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tenho antes a tendência de escondê-lo? O respeito humano é em si mesmo a coisa mais imbecil e inconveniente, e contudo ele nos paralisa a cada dia. O que tememos? Um sorriso de canto de boca? Um gracejo mordaz, uma palavra amarga? Isso não mata ninguém. Nos países ocidentais, o fato de se mostrar cristão não expõe, senão raramente, a consequências mais graves. Já os cristãos do Oriente, eles que vivem sob o jugo do Islã, expõem-se a humilhações, prisões e até mesmo a assassinatos. Porém, vejam como reagem. Exibem-se publicamente como cristãos, com suas roupas, cruzes e medalhas aparentes. O mais ridículo, em suma, é que esperamos não sermos reconhecidos como cristãos quando os de nossa relação sabem muito bem que nós o somos. Eles perceberam, por certas atitudes ou palavras que nos escaparam, que algo de especial nos habita, e não demoraram a fazer a ligação com nossa crença religiosa. E mesmo esses que julgamos que se rirão de nós, acontece por vezes, mas não é nenhum martírio, esperam de nós, ao menos algum deles, esclarecimentos, respostas às suas questões, explícitas ou implícitas. Eles se decepcionam, e com razão, se nos calamos molemente numa conversa em que um católico deveria intervir ou se excluir. Há apenas uma solução para a honra de nosso Senhor, para a nossa própria salvação, para o bem das almas com as quais convivemos: mudar o rumo do comboio e reencontrar, com a graça de Deus, o orgulho tranquilo e humilde de sermos católicos. Exprimamos nossa fé em cada circunstância em que seja útil, necessário, sem temores infundados, sem falsos pudores, sem titubeios, sem respeito humano. O mundo precisa da luz do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, e não temos o direito de esconder essa luz debaixo do alqueire. No passado, não a esconderam, e foi assim que edificaram a cristandade, as cidades e aldeias, e cujo centro reinava uma igreja, com seu campanário erguido acima de todas as casas, para chamar os homens à oração, onde as catedrais suntuosas causavam admiração aos passantes, cantando-lhes a glória do Altíssimo, onde calvários cobriam os caminhos e encruzilhadas em honra da paixão de Cristo, onde tantos padres usavam a batina como um estandarte, tantos religiosos e religiosas com seus hábitos enchiam as ruas, fazendo com que cada transeunte recordasse seu destino eterno. Não escondamos vergonhosamente nossa fé. Não temamos manifestá-la para não merecer a condenação de Cristo, que disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade. Lucas 9, 26.
reencontraremos este transbordamento de alegria de sermos salvos pela graça de Cristo e de oportunamente exprimi-lo com desembaraço. Como disse Santo Inácio, se o soldado fala espontaneamente da guerra, se o mercador fala de seu comércio e o apaixonado daquela que ama, será normal o católico falar facilmente de seu amigo, de seu benfeitor, de seu Redentor, de seu Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais intensa é a luz, mais as trevas recuam. Quanto mais a vida católica brilhar publicamente, através do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, mais as sombras da apostasia dissiparão. Tenhamos pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo uma devoção sem limites, compatível com a infinidade de seu reino, sobre as pessoas, as famílias e as sociedades. Uma espécie de placa de chumbo caiu nesta parte da doutrina católica, transformando-a em um buraco negro na vida cristã. É por isso que esta questão é um pouco mais longa e difícil de compreender do que o habitual, de forma a dispor de mais tempo para explicar, mesmo que brevemente, este elemento fundamental do dogma católico. Seguindo a Igreja, seguindo os papas fiéis à tradição, seguindo assim a Cristo, estaremos vinculados de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, à realeza de Cristo, à doutrina de Cristo Rei. Para expressar este apego incondicional, gostaria de citar as palavras de Monsenhor Lefebvre, pronunciou pela festa de Cristo Rei no ano de 1988. E nos faz ver também que o que movia Dom Lefebvre em seu enérgico combate era seu incondicional amor à Igreja, ao sacerdócio católico, ao santo sacrifício da missa e ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: esta festa de Cristo Rei é o coração de nosso combate. Pareceu-nos indispensável para defender a nossa fé colocar em prática o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o próprio objetivo da nossa fé fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós? Finaliza Dom Lefebvre. Se amamos também o sacerdócio católico e o santo sacrifício da missa, lutemos para preservar este tesouro da Igreja e suportar heroicamente uma perseguição cruel. Porque amamos nosso Senhor Jesus Cristo, temos de ser um combatente pelo reinado social de Cristo, temos de ser fiéis aos ensinamentos dos sílabos do Papa Pio IX e da grande encíclica Quos Prima do Papa Pio XI, a Carta Magna do Reinado Social de Cristo, e por isso mesmo temos de rejeitar a Declaração Dignitatis Humanae do Vaticano II sobre a liberdade de cultos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por nós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeitei as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Alcançai também para a Santa Igreja o triunfo sobre seus inimigos e a propagação do reino de Jesus Cristo em todo o mundo. Façamos, pois, reviver em nós este brio simples de sermos católicos, dizendo: sou católico, eis a minha glória, minha esperança e minha salvação. Meu canto de amor e de vitória. Eu sou católico, eu sou católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
recepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in et benedictus fructus ventris tui, Iesus.